Ó, pessoal, agora eu vou usar o olhinho de 9 milímetros. Esse não é aquele com trava, eu vou utilizar cola pra fixar no lugar. Então, se você for usar com trava, você tem que colocar antes de finalizar aqui essas carreiras com diminuição, para facilitar para você colocar o olho. Esse olhinho eu comprei no Wish, aí vem uma caixinha com vários tamanhos. Ele saiu bem acessível e na época eu achei que ele viria com trava, mas ele fixa bem com essa cola. Agora vamos fazer o chifre dele, né? Com o fio marrom escuro, vamos fazer um círculo mágico e dentro do círculo vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, serão 12 carreiras com 6 pontos baixos em cada carreira. Então, eu fiz aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 12 carreiras, ó, de 6 pontos baixos em cada carreira. Aqui eu vou cortar o fio, já de um tamanho que dá pra fazer a costura e os detalhezinhos que eu vou precisar fazer. Já puxo aqui a linha, que já fica arrematada aqui esse começo. E agora eu vou fazer 2 detalhes. Eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui nessa quarta carreira, eu vou prender o fio. Ó, prendo ele aqui na agulha. E venho aqui, ó, na quarta carreira, pego uma laçadinha do ponto, ó, que tá deitado. E vou fazer um ponto baixo. Venho no pontinho ao lado. Faço um ponto baixo. Ó, eu peguei do lado da carreira de cima. Agora, eu venho aqui, ó, na mesma carreira que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer mais um. Só que é na mesma carreirinha, tá vendo? Então, eu tenho 3 pontos baixos. Viro aqui, ó. Venho aqui no ponto da frente. Pego mais uma laçadinha. E faço o quarto ponto baixo. Ao todo, eu vou fazer 6 pontos circulando, ó. Vem aqui, ó. Voltei aqui, já é a 1, 2, 3 na terceira carreira, tá vendo? 5, e o meu último ponto, que já é fechando bem próximo ao primeiro que eu fiz aqui. 6. Agora, eu fecho com um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. Ó. Essa laçadinha aqui ficou larga, eu vou voltar aqui e vou puxar, dar uma tensionada nessa linha, que aí ela fica mais justinha. Aí, eu já subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou continuar com 6 pontos aqui na segunda carreira. Meu último ponto, então, é o meu 6º ponto aqui, e finalizo com um ponto baixíssimo. Já subo uma correntinha e vou repetir novamente essa mesma quantidade de pontos.
Finalizo com um ponto baixíssimo e faço a última carreira, que será a quarta carreira com 6 pontos baixos. Finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, então ficamos com 4 carreiras com 6 pontos baixos em cada carreira. Aí pode cortar o fio. Esse aqui eu só vou cortar de um tamanho que dá pra arrematar, fechar esse círculo aqui pra arrematar. E eu vou fazer do lado de cá, na parte de cima, esse mesmo detalhe. Eu vou colocar a linha na agulha, eu vou prender, fazer 6 pontos baixos aqui em cima. Só que nesse de cima eu vou fazer apenas 3 carreiras. Aqui nós fizemos 4 e do lado de cá nós vamos fazer apenas 3 carreiras. Então aqui com o fio preso na agulha, eu conto aqui 1, 2, venho aqui nessa terceira carreirinha, ó. Já insiro a linha e vou começar a fazer os pontos. Já venho aqui no próximo ponto, ó, pegando apenas uma laçada aqui do ponto, faço ponto baixo, venho aqui na carreirinha de baixo, faço um ponto baixo, vou virando o trabalho assim, ó. Já é o meu quarto ponto. Vou voltar aqui que o fio deu uma desfiada. O quinto ponto. E o meu último ponto. Aí é só finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Eu puxo essa ponta aqui pro lado de dentro, assim, ó, para finalizar e esse fio do início já ficar para dentro do trabalho. Aí já subo uma correntinha e vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Aí eu faço essa aqui que eu já estou fazendo e mais uma, porque ao todo nesse detalhe de cima serão apenas 3 carreiras. Então, finalizei as 3 carreiras aqui na parte de cima e essa parte de baixo ficamos com 4 carreiras. Agora, a gente vai colocar o fio na agulha, pega em todas as laçadinhas laterais. Dá uma tensionada, fecha esse círculo e arremata a ponta. Ó, fez o nozinho, é só passar a linha pra dentro. Aqui, ó, antes de passar a linha, nós vamos fazer um detalhe. Que normalmente, os chifres que a gente vê, tá sempre retinho, né? Eu fiz ele um pouquinho maior e eu vou fazer ele curvadinho assim, ó. Quero que ele fique curvado, eu não quero que ele fique reto assim. Então, para isso, eu ia usar esse fio maior. Mas aqui sobrou um pouco de linha que vai dar para fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, embaixo. Aí, para não deformar a ponta na hora que eu precisar puxar aqui, franzir, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Que aí esse nó não vai deformar a ponta onde a gente arrematou.
eu vou pegar aqui, ó, um pontinho na carreira de cima, eu venho aqui nessa carreira, entre a terceira carreira e a segunda, ó, já dou uma tensionada, tá vendo? Começou a fechar, aí eu venho mais uma aqui acima, ó, já fechou, tá vendo? Tá vendo que ele fica mais bonitinho assim do que ele reto? Então, ele já deu uma franzida. Esse aqui de cima, você vai franzir se você quiser, franzir assim. Mas aqui eu vou deixar ele sem franzir. Só vou passar mais uma vez aqui, ó. Aqui já vou arrematar, vou fazer um nozinho para esconder essa linha. Dou outra tensionada para esse fio ficar bem preso. E vou passar esse fio para dentro do trabalho para cortar o excesso. Ó, como ficou. Ele fica bem bonitinho. E aqui eu vou fechar o círculo e arrematar essa ponta. E depois é só fazer a costura na cabeça, tá? Ó. Aí você vai fazer a mesma coisa com o outro chifre e vai costurar do lado de cá, tá? Então, eu fiz aqui as duas partes, agora vamos costurar na cabeça. Para costurar na cabeça é simples. Eu vou mostrar porque tem sempre alguém assim que tem dificuldade na hora da costura. Mas é bem simples. Eu venho aqui, ó, conto uma, duas e vou posicionar aqui na segunda carreira após o círculo mágico, ó. Dessa forma. Eu pego uma laçada aqui na segunda carreira de um dos pontos, bem em cima. E volto pegando a laçadinha de fora aqui, ó, no chifre. Venho um pontinho ao lado e volto pegando uma laçadinha de fora aqui do chifre também. Vou passar no mesmo ponto que eu passei na cabeça, dou uma tensionada na agulha e venho no pontinho do lado aqui no chifre e passo essa linha. Eu tenho que costurar circulando o mesmo tamanho do chifre, porque se eu costurar ele fechadinho a parte de baixo, o chifre vai ficar deitado. Então, como a gente quer que ele fique em pé, a gente tem que fazer essa circunferência aqui na cabeça. Ó, passei um pontinho do lado, pego a laçadinha aqui, ó, ele já tá ficando em pé, tá vendo? Passo mais outro aqui, pego a laçadinha de fora aqui do ponto. E dessa forma eu vou fazer costurando toda essa circunferência na cabeça, que aí ela vai parar aberta. Ó, pode ver que ele já tá durinho, ó, tá vendo? Ele não vai deitar, ó. Você vai posicionando da forma que você vai preferir que ele fique, tá? Eu quero que ele fique assim, mas se você quiser, pode pôr ao contrário. A preferência é sua, mas eu vou costurar os dois assim, com essa parte menor pra fora, tá? Aqui, ó, você viu que tá firme a costura, é só fazer o nozinho e arrematar. Ó como ficou o resultado. Fica bem bonitinho, fica firme na cabeça, não fica caindo, tá vendo? Agora eu vou costurar aqui, ó, a perninha lateral. Vou fechar o círculo, né, do início aqui aliás, do finalzinho do trabalho, e vou utilizar essa mesma linha para fazer a costura.
Aqui eu vou fazer um nozinho só pra ficar firme esse arremate. Aqui, ó, eu vou posicionar desta forma, ó, na lateral do corpinho, porque é como se a pata estivesse, a perninha estivesse encolhida, ó, tá? Aí você vai posicionar da forma que você coloca ele sentadinho e você vê que fique melhor, tá? Ou um pouquinho assim mais pra fora, aberto, ou bem encostadinho com a perna dianteira. Ó, eu vou fazer a costura desta forma aqui, ó, que tá aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, nos pontos aqui da lateral do corpo, onde eu posicionei, passo a costura e vou passar aqui, ó, só na lateral interna da perna e na lateral do corpo. Ó, eu já passei 2 vezes só e já ficou firme, tá vendo? Vou passar mais vezes, vou puxar um pouquinho essa linha para ficar bem tensionada. Vou passar essa linha aqui, ó, um pouquinho aqui pra cima, perto da dobrinha, na parte do corpo. Vou pegar uma laçadinha aqui da dobrinha, ó, e já vou fechar também essa parte interna. Que aí já arremata essa parte aqui interna da coxa e já faz a costura também no corpo, né? Já aproveita que tá na linha. Ó, e já ficou firme a nossa pata. E é assim que vai ficar, tá vendo? Aí você pode costurar da forma que você preferir. Mas assim ela fica bem legal, ó. Ele sentadinho, com a perna encolhida. Eu pensei em fazer ele com a perna esticada, igual eu fiz dos cachorros da patrulha canina. Mas eu falei, não, vou fazer ele diferente porque as patinhas são diferentes, né? Não é pata, é casco, né? Ele tem um casco aqui. Então, por isso que eu fiz desta forma. E para ficar diferente também das outras pessoas que tem aí no canal. Os meus tutoriais são criação minha, né? Então, eu pesquiso para fazer diferente, não para fazer igual. Porque às vezes a gente tenta fazer, fica parecido com o de alguém, aí não fica legal, né? Não parece nem ser criação. Então, eu gosto de fazer diferente para você perceber que realmente é um trabalho diferente. Ó, então, eu fiz ali a costura dessa abertura aqui, né, da perna, e fiz a costura no corpo. Eu vou arrematar aqui, ó, pegando as laçadinhas aqui de trás, que aí a gente já faz um nozinho. Dou uma tensionada boa nesse nó e passo essa linha pra dentro. E da mesma forma, a gente costura a outra perninha, costurando no corpo e já fecha esse detalhezinho do meio da perna. Ó como ficou. Ele fica encostadinho, tá vendo? Ficou na altura boa, porque já fica sentadinho na altura que a gente precisa. E vou fazer a mesma costura do lado de cá.